Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um culto para louvarmos e engrandecermos o nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe um like no vídeo e vamos divulgar esse momento de louvor e adoração a Deus para que outras pessoas possam adorar a Deus conosco. Neste momento eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versos 40 ao 42, e posteriormente leremos também os versos 49 ao 56. Evangelho de Lucas, capítulo 8, de versos 40 ao 42, depois do 49 ao 56. Assim diz a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Capítulo 8, verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Agora os versos 49 ao 56. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te! Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Essa é a palavra de Deus. Que ela reine em nossos corações e que possamos, como Jairo, confiar nesse Cristo. Vamos orar neste momento, pedir que Deus receba este culto. Deus, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade, Pai, que é te louvar, bendizer o teu santo e bendito nome. Pai, recebe este culto de louvor e adoração e que teu nome seja exaltado para tudo sempre, Pai. Rogamos que o Senhor possa nos dar um momento de refrigério através da tua palavra. Conduz-nos neste culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento estaremos tendo o nosso momento missionário em formato de vídeo com o pastor José Olaim, irmã Marlene no verão. Eles farão um momento missionário e logo após o momento missionário estaremos cantando duas músicas com a família Borges, Benjamin e a Jéssica. Então, após o momento missionário, convido já os irmãos a ir com alegria a louvar ao nosso Deus. Agora o momento missionário. Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Dom Pedro. Nós somos gratos a Deus pela fidelidade dos irmãos. Obrigado por tudo que os irmãos têm feito pela obra de Deus. Nós somos muito gratos mesmo. O Senhor Deus tem nos mantido no campo, nesse momento difícil que passa não só o Brasil, mas o mundo. E aqui no Vairão não foi diferente. As igrejas foram fechadas, os templos. Nós estávamos cultuando em grupos divididos nos lares. Hoje nós começamos um grupo aqui à tarde no templo com um número reduzido, mas estamos na área externa do templo, esperando, aguardando os irmãos. Daqui a pouquinho, daqui a 2-3 minutos, nós começaremos o nosso culto aqui na área do templo mesmo. Portanto, irmãos, os irmãos orem por nós, orem pela obra de Deus, que acima de tudo, a fidelidade seja a marca, a nossa marca e a marca da Igreja de Deus nessa terra, aguardando sempre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todo tempo estamos orando também pelos irmãos, pois sabemos que as mesmas dificuldades que passamos, os irmãos também passam. E, portanto, somos muito agradecidos mesmo pela fidelidade dos irmãos, tá?
Sou muito agradecido mesmo pela fidelidade dos irmãos, tá? E oro ao Senhor, que o Senhor vos recompense por tudo que os irmãos têm feito na obra do nosso Deus. Muito obrigado mesmo, meus irmãos, pela sua fidelidade para conosco. E que Deus abençoe e que nos dê sabedoria para prosseguirmos em frente. Acima de todas as coisas, fazendo a obra do Senhor até que Ele venha nos buscar. Pois um dia estaremos para sempre com o Senhor. Descansaremos de todas as obras aqui na terra, como a palavra dele nos diz. Então, meus amados, cada membro da Igreja Batista em Dom Pedro, a cada um, que Deus os abençoe. Ao seu líder, ao seu pastor, que Deus abençoe. E mais uma vez, muito obrigado. Para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, da maior procela eles sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Nós teremos a mensagem com o pastor Almir. Estejam em espírito de oração para que Deus use o pregador da noite para a exposição da palavra e que a verdade de Deus seja confrontadora aos nossos corações e sejamos moldados às Escrituras Sagradas. Boa noite, irmãos. Nesta noite eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor para a nossa igreja, para todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Tivemos uma semana difícil, mas o Senhor nos guardou,
o Senhor tem estado presente conosco e vamos continuar confiando nesse Deus que tem todo o poder, que tem tudo sobre o seu controle. Nós vamos nesta noite compartilhar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8. Vamos fazer novamente essa leitura porque nosso irmão Rodrigo também, na introdução, ele já fez essa leitura que corresponde ao texto que estaremos falando nesta noite, mas vamos novamente fazer a leitura que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40 a 42, e depois vamos do 49 ao 56. Então vamos proceder com a leitura da palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Falava ele ainda, vamos para o versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, e não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Situação difícil. Esta era a situação que Jairo estava vivendo. Momento difícil para a família de Jairo. Sua filha, única filha de 12 anos, estava enferma, à beira da morte. Jairo, nos diz a palavra de Deus que ele era um dos principais da sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga. Jairo, porém, era judeu. E o chefe da sinagoga, ele era o responsável para organizar tudo que era realizado ali na sinagoga. Sinagoga naqueles dias era um local específico onde os judeus, os religiosos, iam para ouvir a palavra de Deus. Lá na sinagoga era feita a leitura da palavra de Deus, as leis, o livro dos Salmos, os profetas, as leituras dos profetas era feito na sinagoga. Então era ali que os judeus iam, os religiosos, para ouvir a palavra de Deus. E Jairo era o encarregado, o chefe, que organizava tudo dentro da sinagoga, como seriam feitas as leituras, quem eram as pessoas que podiam fazer a leitura. Então esse era o papel do Jairo. Era uma pessoa influente, era uma pessoa que liderava nesse sentido aos judeus. E naqueles dias, Jairo então se deparou com esse momento difícil na sua família.
Todos nós passamos momentos difíceis. A nossa família passa por momentos difíceis. A igreja passa por momentos difíceis. O mundo passa por momentos difíceis. Nossa cidade passa por momentos difíceis. E aqui estamos diante de um quadro em que um pai está sofrendo por causa da enfermidade da filha. E, irmãos, nós queremos tirar algumas lições importantes aqui do texto, que sejam também importantes para cada um de nós. E Jairo, nesse episódio em que passa por essa dificuldade, ele chama a nossa atenção para algumas lições que ele deixou neste momento da sua vida. E a palavra de Deus revela isso para nós. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 41. Vamos ler. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Como já mencionamos, Jairo era um líder da sinagoga. E aqui a primeira lição que nós podemos tirar é que nesse momento difícil da vida de Jairo, Jairo buscou o Senhor. Jairo buscou o Senhor. Essa é a lição importante para nós. Nos momentos difíceis, que busquemos ao Senhor. É comum, quando somos afetados pelas dificuldades, estamos emocionalmente envolvidos com as nossas dificuldades, é comum que algumas pessoas busquem outras coisas, busquem outros recursos, busquem outras pessoas. Mas aqui Jairo decidiu que ele ia buscar a Jesus, e foi o que ele fez. E o texto nos diz que ele, ao buscar a Jesus, ele se prostrou, ele se curvou aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Jairo conhecia muito bem a Jesus. Jairo era um dos líderes religiosos. Já ouvira falar muito de Jesus, dos feitos, do poder, e que Jesus estava presente ali naqueles dias. Então o único recurso que ele tinha era Jesus. Porém, sendo um homem rico, sendo um homem de posição, sendo um homem influente, ele ignorou todas essas coisas e buscou a Jesus. A atitude que ele teve aqui de se prostrar, de se curvar diante de Jesus, era a atitude de um homem que tinha fé. Então a sua fé fez com que ele buscasse a Jesus. Ele não se importou com a sua posição.
Ele não se importou com os recursos que tinha. Ele decidiu agir. E nas nossas dificuldades, a ação que devemos ter, a atitude que devemos ter, é de buscar a Jesus. Jairo não teve medo de buscar a Jesus. Era conhecido por toda aquela comunidade. Jairo não pensou que possivelmente iria perder o seu cargo diante dos religiosos da época, das pessoas que seriam superiores a ele dentro do contexto judaico, que ele iria perder o seu cargo. Ele não se preocupou com o que aquelas pessoas iriam pensar dele. Um homem influente, um homem rico, um homem de posição, agora se prostrando aos pés de Jesus. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar. Ele também não se preocupou que seria criticado pelos religiosos, pelos sábios, pelos poderosos da época naquela comunidade. Um homem na sua posição, se curvando diante de Jesus. Mas ele sim, foi humilde. Por causa da sua fé, ele depositou tudo o que ele tinha em Jesus e chegou não duvidando. Jairo chegou se prostrando aos pés de Jesus. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida no seu coração que o único caminho era Jesus. E ele chegou prostrando-se, curvando aos pés de Jesus. Demonstrando a sua humildade, demonstrando o seu coração, a sua fé, o desejo e a confiança que ele tinha em Jesus. Senhor, mas o texto aqui do capítulo 8, ele nos traz algo interessante, que quando Jesus estava ali naquele momento, a multidão sempre acompanhando Jesus. E naquele momento, enquanto falava com Jairo, e Jairo fazia o seu pedido a Jesus, que fosse até a sua casa, que sua filha estava à beira da morte, a multidão apertava Jesus. E diz a palavra de Deus que uma mulher tocou nas vestes de Jesus. E dele saiu o poder. É aí onde nós temos aquele episódio, onde aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, há 12 anos. Era a mesma idade da filha de Jairo. Há 12 anos sofria de uma enfermidade terrível, já gastou todos os seus bens e não fora curada. Mas enquanto a multidão apertava Jesus, aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Então, durante esse momento ali, na conversa com Jairo, o convite que Jairo faz a Jesus, também tem esse episódio com essa mulher. Então Jesus para o seu diálogo com Jairo e dá atenção a essa nova situação com esta mulher.
E nós não sabemos quanto tempo isso levou. Poderia ter levado alguns minutos, algumas horas, mas a Bíblia não detém nesse fator de quanto tempo foi. Mas enquanto Jesus conversava com a filha, enquanto Jesus conversava com essa mulher, a situação da filha de Jairo continuava lá na sua casa. E Jairo ali diante de Jesus, esperando a resposta de Jesus. E nós vamos então pular esse episódio aí que acontece com esta mulher e vamos para o versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Então a primeira lição que nós tiramos do texto foi que Jairo buscou o Senhor. A segunda lição é que Jairo ouviu o Senhor Jesus. Irmãos, como é importante na nossa vida cristã a gente poder ouvir a voz do nosso Deus. É interessante como a gente identifica a voz das pessoas que nós conhecemos. Pela tecnologia que nós temos hoje com os nossos celulares, às vezes nós recebemos áudios. E muitas vezes pela afinidade que a gente tem com as pessoas ou os nossos familiares, só de ouvir o áudio a gente já sabe quem está falando. Na grande maioria das vezes. Pessoas que nós conhecemos. E na nossa intimidade com o Senhor, no nosso andar com Deus, é importante que nós possamos conhecer a voz do nosso Senhor. E não foi diferente aqui com Jairo. Jairo decidiu ouvir Jesus. Possivelmente essas pessoas que chegaram da casa dele eram pessoas conhecidas de Jairo, parentes, mas pessoas da intimidade de Jairo, que vieram falar para Jairo, não incomodes mais a Jesus, tua filha já morreu. Eles eram testemunhas da morte da filha. E é importante que você não incomode mais a Jesus. Não tem mais o que fazer. Não adianta mais. É hora de você voltar para casa para chorar com a sua família, com seus familiares, a morte da sua filha. Neste momento de impacto na vida de Jairo, porque não é fácil você ouvir que um ente querido morreu. Ouvir a notícia que o filho, aqui no caso a filha, morreu. Aquilo foi um choque para Jairo. Porque ele colocou todas as suas forças, sua confiança, sua fé no Mestre, em Jesus. E agora chegam pessoas dizendo, não adianta mais.
Não deu tempo para Jairo, quem sabe, reagir. E Jesus entrou com aquela palavra consoladora, com aquela palavra que tocou no coração de Jairo, porque Jairo conhecia Jesus. E neste momento, ele decidiu ouvir a Jesus. Quando Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Essa foi a instrução. Essa foi a instrução de Jesus para Jairo. Crê somente. E nos momentos difíceis, irmãos, que passamos, é a voz de Jesus que devemos ouvir, a voz de Deus. Embora pode estar chegando muitas informações, muitas vozes, mas não podemos confundir. A instrução de Deus para nós é crer somente. Continue crendo, continue dependendo, continue confiando, continue depositando, continue mantendo a sua fé, continue confiando neste Deus que é o nosso socorro bem presente. Jairo decidiu não dar ouvido àquelas vozes, àquelas pessoas. Ele poderia, quem sabe, discutir com Jesus. Senhor, mas esses são meus parentes. Estão dizendo que minha filha morreu, então não vamos mais te incomodar. Eu queria tanto que o Senhor fosse à minha casa antes que ela morresse. Mas agora não tem mais jeito. Então o Senhor não precisa se incomodar. Pode continuar com a multidão. Pode continuar aconselhando esta mulher que acabou de ser curada. O Senhor pode continuar ensinando a toda essa multidão. Eu vou voltar para casa, fazer o velório, enterrar a minha filha. Mas não. Talvez isso nem passou na mente de Jairo, ele nem cogitou. Quando ouviu a doce voz de Jesus, não temas. E a instrução é, crê somente. É isso que Deus quer falar conosco. Momentos difíceis, situações difíceis que nós vivemos, Deus continua no mesmo lugar, soberano, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade. E Ele continua dizendo, não temas, meu filho, creia somente. Creia. E Jairo então dá essa lição para nós. Um homem que ouviu, decidiu ouvir a voz de Jesus. E eu quero chamar a nossa atenção mais uma vez para a leitura dos versículos 51 e 52. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Jesus então
foi até a casa de Jairo. Jesus, então, a partir daquele momento, ele entrou na casa de Jairo. Não somente entrou na casa, como entrou na vida do Jairo, na vida da família do Jairo. Aqui, a lição que nós podemos tirar, que a primeira foi que Jairo buscou o Senhor, Jairo ouviu o Senhor, e a terceira lição que Jairo confiou no Senhor. Quando chegou na casa, Jesus que decidiu as coisas, e Jairo então confiou em Jesus. Jesus decidiu que daquela multidão, de todo aquele pessoal, somente 3 pessoas iriam entrar na casa. E as 3 pessoas foram Pedro, João e Tiago, 3 dos seus discípulos. Então ele decidiu as coisas. E Jairo confiou naquilo que Jesus estava decidindo, naquilo que Jesus estava falando. Enquanto as pessoas estavam ali no canto da casa, nos cômodos ali, chorando, pranteando, Jesus estava decidindo o que ele iria fazer naquele momento. E chamou a mãe e o pai da menina. E naqueles momentos, o agir de Deus, a presença de Jesus, já estavam mudando as coisas daquela casa. Mesmo que pessoas choravam. E Jesus chegou dizendo: não, ela não está morta. Ela apenas dorme. Para Deus, irmãos, a morte não é o fim, é o começo. Para Deus, o crente ele não morre, ele dorme. Então Jesus, muito firme, colocou aquilo no coração de Jairo e da sua esposa. Ela não está morta. Essa é a minha palavra. E aquele homem que recebeu a instrução de Jesus, alguns minutos atrás, quando Jesus disse: não temas, crê somente, e ela será salva, é aquele Jesus que está dizendo agora lá dentro da casa: ela não morreu, ela dorme. As pessoas que estavam ali choravam, pranteavam e zombavam de Jesus. Mas Jairo e sua esposa decidiram confiar na decisão, decidiram confiar na palavra de Jesus e colocar o seu coração, a sua confiança na palavra de Deus, na palavra de Jesus. E como isso fez a diferença, toda a diferença. A confiança de Jairo em Jesus. E Jesus então diz a palavra de Deus que ele tomou aquela menina pela mão e disse: levanta-te. E o Espírito, então Jesus ressuscitou aquela menina. E ela se levantou. E ele mandou que desse de comer a menina.
Então as coisas mudaram na vida de Jairo, na vida da sua família. Jesus presente. Naquele momento difícil, Jesus decidindo a favor de Jairo. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, nas nossas dificuldades. Ele quer agir. Ele quer fazer a diferença. E tudo depende da nossa atitude. A atitude de Jairo aqui foi de colocar a sua confiança em Jesus. Quando ouviu as doces palavras de Jesus, ele descansou. Deixou o mestre conduzir as coisas. Então Jesus entrou na casa, entrou na vida, entrou nos problemas de Jairo, entrou nas suas dificuldades. E é assim que Deus faz. É assim que Cristo quer fazer nas nossas vidas, o nosso Redentor. Ele quer entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e decidir as coisas. Agora, muitas vezes a gente não deixa, a gente quer segurar. Só quer que Deus resolva aquilo que é do nosso interesse. As demais coisas a gente consegue resolver, mas não é isso. Deus quando entra, Cristo quando entra, Ele quer tomar conta de tudo, Ele quer decidir tudo. A nós só nos resta confiar, como Jairo. A gente não vê mais Jairo falando mais nada. Jesus entrou em cena, se assim podemos dizer. Decidiu tudo, do seu jeito, na sua maneira. Essa foi a entrega de Jairo. Foi isso que ele fez desde o início. Quando buscou Jesus e prostou: Senhor, venha para a minha casa. E eu tenho necessidade do Senhor. E eu preciso do Senhor. É assim. Jesus foi, aceitou o convite e transformou aquela casa. Ao passo que lá no versículo 56 nos diz o seguinte: seus pais ficaram maravilhados. É isso. Quando Jesus está presente e decidindo e resolvendo, como diz a sua palavra, que Deus faz a sua vontade, e nós entendemos, passamos a entender a vontade de Deus, vamos ficar maravilhados. Não importa o resultado, mas com a ação de Deus, com o agir de Deus, e nós entendendo que Deus faz a sua vontade boa, agradável e perfeita, seremos como Jairo e sua esposa. Ficaram maravilhados. Não tem outra maneira de vermos a Deus. Não tem outra maneira de vermos o agir de Deus nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos momentos difíceis que passamos, a não ficarmos maravilhados com a pessoa de Jesus Cristo. Por causa de tudo que Ele fez por nós. Por causa de tudo que Ele é em nossas vidas. E por causa de
tudo que Ele tem preparado para nós na eternidade. Ficaremos e estaremos maravilhados com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então essas são as lições, irmãos, que podemos tirar para as nossas vidas, através desse episódio com Jairo. Um homem que buscou o Senhor, um homem que soube ouvir o Senhor Jesus, e um homem que colocou a sua confiança em Jesus. E a partir de tudo isso, ele ficou maravilhado, porque o Senhor agiu, o Senhor operou, e Deus continua sendo o mesmo. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma noite maravilhosa, uma semana na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Aceitei a Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida para sempre cantarei em seu louvor. Irmãos, agora chegando ao fim do nosso culto, temos alguns avisos a dar à igreja.
Primeiro aviso concernente aos dízimos e às ofertas estará aparecendo na tela. Pode ser feito por mediante transferência bancária, mediante Pix, né, na conta da igreja. Dízimos, ofertas e promessa de fé. Peço que os irmãos lembrem de informar a irmã Dejane do que foi feito, né, o que foi depositado para a igreja, para que seja feita a contabilidade da igreja nesse aspecto. O próximo aviso que temos da igreja é sobre a campanha do quilo. Continuamos nessa campanha, também está aparecendo na tela. Contate uma das pessoas se você tem interesse em doar os seguintes alimentos que são necessários para a nossa campanha. Certo? Terceiro aviso que temos a dar à igreja, especificamente aos jovens, né, ou aos que quiserem também participar, é que nós estamos tendo o nosso culto de jovens aos sábados, né, um sábado sim, um sábado não, primeiro e penúltimo sábado do mês. Próximo sábado, dia 6 de março, é o primeiro sábado de março, logo teremos nosso culto jovem via Zoom, às 19h30, né. Participem com o pastor Dimas, entre em contato com ele para obter o link do Zoom para que possamos participar e louvar a Deus no culto de jovens. O último aviso que eu queria dar para os irmãos é o aviso da jornada de oração, que será no sábado, dia 6 de março também, a partir das 6 horas até as 23 horas. Separe uma hora para orar a Deus aí na sua casa, né, e ao final marque a participação na jornada. Esse mês estaremos orando e enfatizando o tema do mês, que é missões mundiais, no mês de março, e orando pelos nossos missionários que trabalham em missões mundiais. Participe, irmãos, da jornada de oração. Uma das disciplinas espirituais que nós devemos sempre enfatizar e sempre buscar é a oração. E aproveitemos a oportunidade que a nossa igreja está nos fornecendo de orarmos juntos como igreja, né, onde estivermos. Hoje são 28 de fevereiro de 2021 e quero compartilhar com os meus amados irmãos da terceira idade que já estou cadastrado para vacinação e ontem chegou um informativo de onde vai ser e quando vai ser, ou seja, no SESC, pela parte da manhã, terça-feira, dia 2 de março. Amém? Irmãos, eu vejo a vacina como uma resposta das minhas orações, porque roguei ao Senhor Jesus, pedindo que Ele levantasse um médico com sabedoria para descobrir uma vacina e neutralizar esse vírus que vem ceifando a vida de muitas pessoas. E a vacina está aí, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. E a palavra nos confirma isto. Em João 14, 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, irmãos? É tudo quanto pedirmos ao Senhor Jesus, Ele nos promete que faz, e eu creio nisso. Vamos ser exemplo, assim como Cristo foi exemplo para os discípulos, e como Ele é o nosso exemplo, vamos ser exemplo para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família da fé, para os nossos vizinhos e para com a nossa nação. Meus amados irmãos, eu creio que o Senhor Jesus está neutralizando o vírus já através desta vacina. E convido vocês, irmãos, no dia em que vocês forem chamados para a vacinação, não rejeite
o convite. Tome a sua vacina, assim como eu vou tomar na terça-feira pela parte da manhã, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos tomar a vacina, vamos pegar a nossa carteirinha e vamos apresentar essa carteirinha na porta da nossa igreja aos introdutores para participarmos dos cultos presenciais e não corrermos o risco de sermos infectados e nem também correr o risco de infectarmos ninguém. Amém, meu irmão? Que Deus vos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Livres para adorar e servir ao Senhor na sua rotina semanal, glorificando a Deus diariamente na sua semana. Convido a todos agora, com alegria, a cantarmos o último cântico para começarmos a semana adorando a Deus. Deus nos abençoe.